Bom, galera, bom dia. Eu sou a Carol Lucena, professora de redação do Elite. Certamente você já me viu em outros carnavais, mas neste carnaval de 2018, a gente tem uma missão que você já conhece, é o nosso folião de Elite, e eu estou aqui para comentar com você uma proposta de redação que muita gente vê aí como aposta para esse ano, que são as notícias falsas, ou em inglês, as fake news. Acompanha comigo aqui no slide o que dizem os textos de apoio dessa proposta. Bom, a gente sabe que para começar a trabalhar para o Enem, o primeiro passo é ler a proposta de redação e ler os textos de apoio. Não ler os textos de apoio é suicídio, você não pode fazer isso. A gente fala isso o tempo todo, tanto eu quanto os seus professores martelamos nesta tecla o tempo todo. É preciso ler os textos de apoio e a proposta com atenção para você saber qual é o recorte. Bom, para começar, a gente tem aqui a palavra-chave da proposta, os perigos da propagação de fake news na sociedade brasileira. Perigos é a palavra fundamental. Então, a gente vai verificar os textos de apoio sempre buscando quais são os perigos. O texto de apoio número 1 traz um parecer para a gente. O que houve aqui? Traz um parecer para a gente da ONU sobre as notícias falsas. Bom, se é um parecer da ONU, a primeira coisa que eu vou pensar, esse problema não é um problema só nacional. E aí, dentro desse texto, há uma informação que pode nos levar a buscar as inferências necessárias para você buscar a tal da interdisciplinaridade que o Enem tanto gosta. Há um subtítulo chamado violência dentro desse texto 1. O texto fala em violência contra jornalistas, contra canais midiáticos. Mas a gente pode começar a pensar em outros tipos de violência incitadas pela propagação das fake news. O texto 2 fala dos desafios para as eleições de 2018. Nós estamos em ano de eleições gerais e a gente sabe que muita gente propaga essas informações o tempo todo sem buscar suas fontes e aí acaba disseminando inverdades o tempo todo na internet, principalmente nas redes sociais. Então a gente tem, por exemplo, pessoas dizendo que vão deixar de votar no político A porque ele come criancinhas, sei lá, uma coisa maluca. O terceiro texto traz para a gente um manualzinho de como identificar essas notícias falsas, para que a gente se responsabilize sobre o que está fazendo na internet. O nosso uso de internet precisa ser responsável. Enfim, o quarto texto traz um dado interessante. O Brasil é o maior usuário de redes sociais da América Latina, segundo a revista Forbes. Se o Brasil é o maior usuário de redes sociais, proporcionalmente, ele pode se tornar o maior divulgador dessas falsas notícias, se a gente pensa que o usuário não está preparado para fazer o uso dessas redes sociais de forma responsável. Bom, tendo em vista o parecer desses 4 textos, e agora que a gente sabe que o foco da proposta de redação são os perigos da propagação de fake news, cabe a gente pensar numa redação. Você sabe que eu adoro fazer redação, e eu fiz uma aqui para te mostrar. Não sei se você vai gostar. O título da minha redação é Exército da Revolução. Você pode parar e pensar, putz, revolução, o que isso tem a ver com fake news? Pensa comigo. Um título bom, ou um título eficaz, eficiente para a sua redação, é sempre um título que instiga o seu leitor. E tem que ficar curioso para tentar descobrir o que você quer com aquele título. Eu vou ler com você essa redação e a gente vai comentá-la aos poucos no final. De acordo com o escritor George Orwell, falar a verdade em uma época de mentiras universais é uma revolução. Tomando esse ponto como base, observamos que poucos são os que cometem esses atos revolucionários em seu dia a dia, uma vez que propagamos a todo momento inúmeras informações falsas, principalmente pelas redes sociais. Isso porque, segundo a revista Forbes, somos o país que mais usa a internet na América Latina, ou seja, estamos online durante grande parte do nosso dia e consumimos dados, conectando-nos constantemente com o mundo, lendo e compartilhando notícias, sem verificar se são verdadeiras ou não. É neste ponto que está o grande problema, pois ao compartilharmos notícias falsas ou fake news, cometemos atos de injúria, propagamos discursos de ódio
ou incitamos a violência, como no episódio que foi vastamente divulgado pelas redes sociais, em que uma mulher estaria sequestrando crianças e, ao ser reconhecida em uma rua de Santos, em São Paulo, foi espancada por pessoas que viram sua foto na internet. Tendo em vista essa situação, e já que navegar é preciso, como disse Fernando Pessoa, observamos como é fundamental a sociedade brasileira aprender a navegar pelas vias virtuais com responsabilidade. Para isso, não há outro caminho que não seja a educação de qualidade, voltada à construção da cidadania. Sendo assim, o MEC, em parceria com ONGs, poderia elaborar um projeto cujo fim fosse fomentar nos jovens a importância de pesquisar a veracidade de uma informação antes de divulgá-la, o que poderia ser feito com oficinas e aulas de informática. Dessa forma, passaríamos a ter em nossas escolas um verdadeiro exército da revolução sugerida por Orwell. Vou voltar no início da redação para a gente olhar rapidamente as partes desse texto. Bom, para começo de história, eu estou pensando numa redação modelo Enem. E o Enem, como eu já falei, adora interdisciplinaridade. Muita gente foca na filosofia, na sociologia, tornando essa produção de texto quase mecanizada. Mas, galera, vamos lá. Literatura é a alma do negócio. Se você investe em literatura na sua redação, isso com certeza vai instigar o teu corretor. Ele é um profissional de letras. Ele estudou literatura na faculdade. Quem sabe, colocando literatura na sua redação, você acaba instigando e atraindo a simpatia desse corretor. É guerra, querido. Qualquer artimanha que você puder utilizar vai ser bem-vinda nesse momento. Então, eu citei o George Orwell no início da minha redação e usei essa situação de verdades universais, perdão, de mentiras universais, para contextualizar as notícias falsas, que é o carro-chefe dessa proposta. No meu segundo parágrafo, eu faço referência a uma informação que está lá no texto de apoio. Lembra? Você não pode copiar informações do texto de apoio. Qualquer banca de redação desabona isso. Mas você pode usar essa informação certamente. Claro, é texto de apoio, está lá para te ajudar a pensar. No meu terceiro parágrafo, eu trouxe uma situação de violência. Isso foi me apresentado no texto 1 de apoio. Mas eu não usei a violência que estava lá. Eu usei o meu cabedal de informações, eu usei o meu conhecimento sobre o assunto e trouxe uma situação de violência, instigada pelo que eu li no texto de apoio. Há, porém, um erro na minha redação. Eu coloquei essa informação, essa notícia que foi divulgada pelas redes sociais, mas eu poderia ter enriquecido isso com uma fonte propriamente dita, um jornal que tivesse divulgado. É sempre interessante você tornar o seu texto mais concreto possível. Então, evite fazer referência a coisas assim abstratas. Tente sempre concretizar isso com uma fonte fidedigna, verdadeira. E, finalmente, a minha conclusão, que traz a proposta de redação. De novo, eu brinquei com a literatura, citando aí esse verso conhecidíssimo do Fernando Pessoa, descontextualizado, mas eu me aproveitei disso. E a proposta de redação, que lembra, responde aquelas perguntinhas-chave. O que vai ser feito? E eu estou sugerindo aqui que seja feito uma oficina e aulas de informática nas escolas. Quem vai fazer? O meu agente é o MEC, com parceria com ONGs. Porém, olha só, no meu texto eu falo em ONGs, mas eu não digo quais. Isso, pensando no Enem, pode desconfigurar os meus 200 pontos na competência 5. Bom, o meu como seria essa informação por essas oficinas, como eu falei, o meu que, perdão, seriam as aulas de informática, e a minha finalidade, a gente às vezes esquece de colocar, a finalidade dessa proposta é ensinar a população a usar a internet de forma responsável. Você verificou que eu fecho a minha redação voltando lá no começo. Eu brinco de novo com a ideia do Orwell. E foi daí, veja, que eu tirei o título da minha redação. O título da minha redação é Exército da Revolução. O título saiu daqui. Veja lá. Passaríamos a ter em nossas escolas um verdadeiro exército da revolução sugerida por Orwell. Essa brincadeira que a gente pode fazer de pegar um fragmento da conclusão e colocar no título é sempre interessante porque deixa o leitor
ensimismado, deixa o leitor curioso de saber de onde você tirou aquele título. Bom, o que você tem que saber nesse momento? Redação é prática. Você está no carnaval, está curtindo o seu bloco de manhã, mas chega à sua casa um pouquinho mais cedo, para, descansa, toma um banho, come alguma coisa leve, senta e vai papirar, porque você sabe que é o papiro que traz a sua aprovação. É a sua dedicação, é o seu estudo que vai fazer você passar este ano, com certeza, no seu vestibular. Eis a minha dica, você com certeza vai fazer essa redação, vai se preparar para esse ano, busque outras fontes de conhecimento, busque outras leituras para o seu texto ficar melhor embasado, mais que você puder. E no mais, querido, bom carnaval. A gente se vê por aí, por outros carnavais, com certeza. Fique com Deus.